Fala, moçada, em ordem? Vamos falar de um tema bastante importante aí, que é a questão da dilatação dos sólidos, tá? A gente vai estudar a dilatação dos sólidos, onde a gente vai ver a dilatação linear, a superficial e a volumétrica. Lembrando que, quando se fala em dilatação, qualquer tipo de material ele vai dilatar, ele vai ter uma dilatação volumétrica, tá? A gente acaba separando entre linear, superficial e volumétrica por uma questão didática, tá? E mais para frente a gente vai ver também a dilatação dos líquidos, tudo bem? Então a gente tem que lembrar, né, que quando a gente pega um determinado corpo e a gente provoca aí um aquecimento dele, o que acontece na parte estrutural dele, né? Ele tem um aumento da agitação molecular, da agitação dos átomos. E quando aumenta essa agitação, aumentando a velocidade dessa agitação, o espaço entre eles, entre cada átomo, cada molécula, ele tem que aumentar. E isso provoca, na somatória de tudo, o aumento volumétrico. Ok? A gente vai estudar detalhadamente, separadamente, cada um deles, mas o que acontece na prática, na natureza, é que a dilatação ela é volumétrica, tudo bem? Então, quando eu tenho uma variação de temperatura, eu tenho que lembrar aí, né, que essa variação ela é igual à temperatura final menos a temperatura inicial. De modo que quando eu aqueço o corpo, né, eu aumento a energia térmica, então eu tenho que um delta-teta positivo. Quando eu resfrio esse corpo, eu diminuo a temperatura, eu vou ter um delta-teta negativo. Tá? Nós temos aqui a dilatação linear, né? Nós vamos trabalhar aqui a dilatação em uma dimensão, né? Então, o que nós vamos ter aqui? Ó? É a variação do comprimento, né? A variação do comprimento vai ser igual ao comprimento inicial multiplicado por um alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, e multiplicado pela variação da temperatura. Tá? Então, com essa equação, eu consigo calcular o quanto variou o comprimento. Tá? No caso do cubo, seria o quanto variou a medida do lado dele, certo? Uma outra equação que a gente tem aqui também é a equação que vai calcular qual é o comprimento final. Tá? O comprimento final ele é igual ao comprimento inicial, entre parênteses aqui, 1 mais o coeficiente de dilatação linear vezes a variação da temperatura. E vocês vão perceber que essa fórmula ela é idêntica para superficial, para a dilatação volumétrica. O que vai mudar é a letra indicando o comprimento, área e volume, e o coeficiente de dilatação também vai mudar. A gente vai ver aqui, ó. Vamos partir agora para dilatação superficial, né? Uma dilatação que a gente vai considerar em duas dimensões, tá? No caso aqui da área, por exemplo, tá? Lado e lado. Então aí eu tenho duas dimensões. Então como é que fica nesse caso a equação, né? Então em vez de delta L eu vou ter um delta A, né? Um delta A. Então tá aqui as duas fórmulas, ó. O delta A, que é variação, quanto vai variar a área, é igual à área inicial multiplicado por beta multiplicado por delta teta. Esse beta é o coeficiente de dilatação superficial. Tudo bem? E aqui nós temos a fórmula para calcular a área final. Então a área final é igual à área inicial, que multiplica 1 mais coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. Tranquilo até aí? Então o que nós temos aqui? A gente pode colocar aqui, em termos de dilatação volumétrica, né? Se a gente vai ver novamente, ó, as equações são muito parecidas, né? São
bem parecidas na realidade, né? Então nós temos aqui a variação do volume, então mudei, então aqui ó, comprimento é L, a área, superfície é A e o volume V. Então a variação do volume vai ser igual ao volume inicial que multiplica gama vezes delta θ. Esse gama, ele é 3 vezes o valor do alfa, né? Porque aqui a gente trabalha com 3 dimensões. Tranquilo? Até aí? Vamos acrescentar aqui uma formulinha que nos dá aqui a variação de volume, a variação de área e a variação de comprimento, trabalhando só com a diferença. Ó. Então eu tenho aqui o meu delta L, né? Ó, delta L, variação de comprimento final menos inicial, quando eu já conheço os dois, né? Eu já sei quanto é cada um. A área vai ser área final menos inicial. E nós temos também aqui para o volume, né? O volume final menos inicial. Então está aqui as 3 possibilidades para cada dilatação. Tá? Dilatação linear, uma dimensão. Dilatação superficial, 2 dimensões. Dilatação volumétrica, 3 dimensões. Vai ficar bastante claro quando a gente começar a aplicar essas fórmulas nas resoluções dos exercícios. Tá? Aí a gente vai ver como que é extremamente simples, né? Extremamente simples. Então, se nós vimos que o beta é 2 vezes o alfa, né? Tá aí. E o gama é 3 vezes o alfa. Então, essas informações aqui são importantíssimas para que a gente possa trabalhar com os exercícios que a gente vai ver mais à frente. Agora, situações importantes, né? Com relação à dilatação. Então, quando a gente, por exemplo, constrói uma ponte, quando a gente constrói uma ferrovia, quando a gente vai construir, vai fazer um cimentado em casa, colocar piso, né? Para tudo isso, a gente tem que levar em consideração o fenômeno da dilatação. Então, se eu pegar esse exemplo aqui, ó, é um piso onde eu tenho aqui a chamada junta de dilatação. Para que serve essa junta? Essa junta é um espaço que vai ser preenchido normalmente, no caso aí de um piso, de uma ponte, por um material normalmente de silicone, um material flexível, que é justamente para quando houver um aquecimento nesse piso, esse espaço aí vai diminuir, essa substância flexível permite que isso aconteça. Se não houver esse espaço, o que vai acontecer? Vai acontecer um rompimento, né? Pode quebrar. Olha o exemplo aqui do piso, que estava muito próximo, olha. Dilatação junta, muito pequena, houve um aquecimento, ele acabou aumentando a dimensão, encostou uma parte na outra, não tinha mais para onde crescer, aí ele estufou e acabou quebrando. Isso é muito comum acontecer hoje em dia. Tá? No caso de um trilho de trem, olha aqui, ó, é previsto aqui um espaço para que ele possa, né, nos dias mais quentes, poder crescer sem que ocorra, por exemplo, isso aqui, ó. Olha só, trilho de trem, a dilatação não foi suficiente, o aquecimento foi exagerado e olha o que aconteceu com ele. Ele não tinha mais para onde aumentar, então ele acabou torcendo, dobrou, né? Certo? Uma pergunta para que a gente possa pensar. Se eu tiver uma chapa de metal, então, por exemplo aqui, ó, uma chapa de metal com um furo no meio. Então, essa parte aqui não tem o metal. O que é que vai acontecer quando isso for aquecido? Esse furo aumenta ou diminui? Aumenta ou diminui? Né? Então, sempre que eu tiver uma situação dessa, que é um furo circular, poderia ser um furo retangular, de outra forma, todas as partículas da peça, da chapa, quando são aquecidas, elas se distanciam uma das outras. Tá? Elas se distanciam. Então, quando há um aquecimento desse, eu vou ter um aumento tanto
na parte externa, né? Então o que vai acontecer aqui com o que vai acontecer com essa peça aqui, né? Eu vou ter que essa parte vai aumentar para a direita, aqui vai aumentar para a esquerda, né? Vai aumentar para baixo, vai aumentar para cima. Por quê? Porque as moléculas vão se afastar uma da outra. Aqui é a mesma coisa, ó, aumenta para baixo, aumenta para cima. E aqui dentro, o que vai acontecer? Tá? O que vai acontecer é que essa parte vai para a direita, essa vai para a esquerda, né? Vai se afastar uma da outra. Ou seja, esse furo aqui vai ficar maior também. Tá? Vai ficar maior também. Tranquilo? Isso porque eu tenho a chapa e o furo é na chapa, tá? Tranquilo? A gente vai falar de exercícios. Então daqui a pouco eu vou trazer um outro vídeo com resolução de exercícios falando sobre dilatação térmica. Espero que vocês tenham entendido aqui. Vai ficar muito mais claro na hora que a gente começar a aplicar nos exercícios. Tudo bem? Bom, para a gente finalizar essa parte teórica da dilatação de sólidos, né? A gente, falando especificamente agora sobre dilatação volumétrica, né? Como é que ficaria, no caso aí, né? A densidade do corpo, né? Como é que ficaria a massa do corpo quando ele sofre ou quando ele passa por um processo de dilatação. Veja bem, segundo Lavoisier, há aí o chamado princípio da conservação das massas. Então, quando o corpo ele se dilata ou se contrai, a massa do corpo permanece a mesma. Então, eu posso pegar aqui, no caso aqui, posso chamar aqui no início de massa inicial, e aqui eu posso chamar de massa final. Qual é a relação entre essas duas massas? Elas são iguais, tá? Elas são iguais. Então, se elas são iguais, né, eu não tenho que dar nomes diferentes. Então, eu tenho uma massa no início e tenho a mesma massa no final. Tudo bem? Então, agora, com relação à densidade, aí não, a densidade vai mudar. Por quê? O volume vai mudar, correto? Então, se eu pegar no início, o que eu tenho no início aqui? Ó? A densidade inicial, ela é igual à massa do corpo dividido pelo volume inicial. Depois que sofre a dilatação, nós vamos ter a densidade final, que vai ser igual à massa dividido pelo volume final. Tranquilo até aqui? Então eu vou isolar a massa, né? Então eu tenho nesse lado aqui densidade inicial vezes volume inicial, isso é igual a massa. E aqui, pós-dilatação, eu tenho que a densidade vezes o volume é igual a massa. Bom, se a massa é igual, eu vou igualar as duas equações aqui, tá? Então eu vou falar assim, ó. Eu vou colocar esse primeiro na frente aqui, ó, que a densidade final vezes o volume final é igual a densidade inicial vezes o volume inicial. Tá ok? Tranquilo até aí? E vou isolar a densidade final, porque eu quero descobrir como é que fica a densidade no final do processo de dilatação. Então, a densidade final, ela vai ser igual a densidade inicial multiplicado pelo volume inicial dividido pelo volume final. E eu vou pegar essa equação aqui do volume final e vou substituir aqui, tá? Vou substituir nessa equação aqui. Tranquilo? Então eu vou substituir aí.
Então eu vou ter que a densidade final vai ser igual a densidade inicial multiplicado pelo volume inicial dividido pelo volume final. Quem que é o volume final? O volume final vai ser volume inicial que multiplica 1 mais coeficiente de dilatação volumétrico vezes a variação da temperatura. Correto? Então eu posso cortar esse volume inicial com esse volume inicial. Então eu tenho aqui uma fórmula para calcular qual é a nova densidade da substância e do corpo após sofrer o processo de dilatação. Então essa fórmula a gente pode utilizar para calcular a nova densidade do corpo. Tranquilo, gente? No próximo vídeo a gente já vai trabalhar, a gente já vai resolver exercícios, né? Com dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica, para depois nós falarmos da dilatação dos líquidos. Tranquilo?